Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura e dessa vez, conforme prometido, vamos resolver exercícios que nos elucidem e ajudem a solidificar os conceitos de termometria que nós já vimos. Eu vou chegar chegando, como de costume. Para te mostrar que eu não estou de lenga-lenga por aqui, vou te mostrar uma questão que caiu no Enem 2025, em uma das provas alternativas ao Enem principal que foi aplicado. O calor não flui espontaneamente de uma fonte fria para uma fonte quente, mas em um refrigerador, às custas da realização de trabalho externo sobre um gás, isso é possível? Nós falamos brevemente, né? A gente veio com a conversa aí, falou que o calor ia do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? E a gente usou isso para definir o que era calor, né? Então, o calor é a energia envolvida na troca, né, que tem entre dois corpos de temperaturas diferentes. O que o refrigerador faz? Ele pega o calor do corpo frio e joga para um outro, de algo que não ia acontecer espontaneamente. Então ele consegue fazer as coisas ficarem mais frias, transferindo calor para uma região mais quente, no caso aquela grade que tem atrás do refrigerador. Beleza? Daqui umas 8 aulas a gente vai falar desse assunto de maneira física. Beleza? Mas aqui vamos só ler que é suficiente. Na operação de um refrigerador, um compressor realiza trabalho sobre um gás por um processo cíclico, no qual o gás transporta calor de uma fonte fria para um reservatório mais quente. A qualidade de um refrigerador se mede pelo coeficiente de performance, dado por T1 sobre T2 menos T1, em que T2 é a temperatura absoluta. Espera aí. Absoluta quer dizer em Kelvin. A temperatura absoluta do gás em contato com o reservatório que vai receber o calor da fonte fria. E T1 é a temperatura absoluta, mais uma vez, do gás em contato com a fonte fria. Supondo que o funcionamento de um refrigerador doméstico chamado de freezer tem um COP igual a 5 e uma temperatura da fonte fria igual a -10, ele quer saber qual é a temperatura do gás no dissipador de calor em Kelvin. Então, vamos fazer a continha. Primeiro, pegar essa temperatura T1 de -10 graus Celsius e converter para Kelvin. Se você não sabe se vai somar, subtrair 273, desenha, cara. Problema de temperatura, desenha as escalas. Coloca os números que você sabe, ó. 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para a água, 273 Kelvin, 373 para o mesmo intervalo. Estamos falando sobre a temperatura de -10 graus Celsius. 10 graus abaixo disso, então 10 graus abaixo de 273, temos 263. Essa é a temperatura T1, beleza? Vamos botar na fórmula que ele deu, eu não preciso saber essa fórmula, porque ele me informou. O COP vale 5, a temperatura T1 263, e aqui embaixo nós temos a temperatura T2 menos 263. Passo esse pacote multiplicando lá para cima, 5 vezes T2 menos 263 resulta em 263. 5T2 vai valer 263 mais 5,263, resultando em 6 vezes 263. A temperatura T2, portanto, deixa eu sair desse cantinho aqui para a gente poder ver melhor. A temperatura T2 vai ser dada por 6 vezes, fiz errado, vai ser dada por 6 vezes 263 dividido por 5, que se você fizer essa continha, você vai lá e faz 6 vezes 263. Quando você terminar, você vai encontrar 1578. Se você dividir esse resultado por 5, você vai chegar em 315,6. O que eu estou calculando? Estou calculando uma temperatura em Kelvin. Então, a temperatura que eu tenho é de aproximadamente
316 Kelvin, como consta ali na letra B, beleza? Vale a pena olhar bem os distratores, porque ele coloca aí umas situações em que, se você der mole, você acaba marcando a temperatura errada, beleza? Por exemplo, se você botar os números em graus Celsius, você possivelmente vai encontrar algum desses valores errados aí. E é importante você estar atento para você saber qual é o que ele está pedindo, qual é a temperatura exata, qual é a grandeza que ele está pedindo para você. Beleza? Então, um exemplo simples de conversão de temperatura usado aí numa prova de verdade, no caso o Enem. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um exercício então dessa parte para a gente poder avançar? Imagina agora que você inventou uma escala da sua cabeça. Você construiu um termômetro e, na hora de construir o seu termômetro, você usou um tubo bem fininho com uma parte mais gordinha aqui embaixo que nós chamamos de bulbo. E aí você encheu esse tubo com um líquido aí que seja facilmente aí visualizado, né, com uma cor interessante para você poder ver, né? É isso que você faz para construir um termômetro. Aí você pega esse seu termômetro, né? Prende isso aqui numa escala numerada, né? Marca os diversos valores de temperatura e escolhe uma referência. Você pode, por exemplo, descobrir qual é a altura dessa coluna aqui em cada situação, né? A altura da coluna pode aparecer de diversas maneiras. Por exemplo, imagina que você tem que a altura da coluna na temperatura correspondente ao gelo fundente, imagina que você tem uma altura aí de 2 centímetros apenas, e que a altura relativa à ebulição, ou seja, a formação de vapor na água, imagina que seja uma temperatura aí de 12 centímetros. Aí eu te pergunto, imagina qual é a altura na situação em que nós temos a temperatura ambiente, vamos supor uma temperatura aí de 25 graus Celsius, beleza? Como é que funciona isso? Você tem uma escala que não existe, que é centímetros. E essa escala de centímetros, deixa eu aparecer no cantinho aqui, e essa escala de centímetros ela é perfeitamente proporcional às outras escalas que a gente tem, escala graus Celsius, escala Fahrenheit e tudo mais. Então, se você quiser fazer isso, o processo é o mesmo. Desenha as escalas uma do lado da outra. Vamos chamar isso aí de escalas grau X. E vamos comparar com a escala Celsius, por exemplo. Na escala Celsius, a água congela a 0 graus. No seu termômetro, a água congela a 2 centímetros. Você pode chamar de 2 graus X, por exemplo. Na escala Celsius, a água entra em ebulição a 100 graus. E você descobriu lá experimentalmente que você tem 12 centímetros, correspondente aí, vamos supor, a 12 graus X. Beleza? Então, eu quero saber qual é a temperatura em graus X relativa à temperatura de 25 graus Celsius. Beleza? Então, vamos fazer esse cálculo. Eu já vou tirar meu quadradinho daqui logo, para eu poder usar esse espaço e chegar até o final de uma só vez. Sumir. Olha como é que vai ser agora. Vou chegar aqui e fazer os segmentos proporcionais. Esse segmento que vale x menos 2 é análogo a esse aqui, ó, 25 menos 0. Assim como esse segmentão aqui, ó, 12 menos 2, vai ser proporcional a esse segmentão aqui, 100 menos 0. Botando as continhas, x menos 2 está para 10, assim como 25 menos 0 está para 100 menos 0. Escrevendo isso aqui de um jeito mais agradável, x menos 2 é igual a 10 vezes 25 sobre 100. X menos 2 vai me dar 2,5, então eu acho a temperatura X como sendo 4,5. Eu não sei você, mas eu já até esqueci o que era a pergunta. A pergunta é:
qual é a altura da coluna de líquido na situação em que eu tenho a temperatura em 25 graus, dado que a água congela com a altura em 2 centímetros e entra em ebulição com a altura em 12. Então, achamos aqui o valor 4,5. Isso aqui é o número de centímetros que a gente tem para a temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, 4,5 centímetros é a altura correspondente. Beleza? Dificilmente vão vir com um problema muito difícil de termometria. Beleza? Pode ser que o cara invente um negocinho aí ou outro, pode ser que queiram falar de uma coisa um pouco mais sofisticada, mas em geral os problemas vão envolver exclusivamente proporcionalidades trazidas do Teorema de Tales lá do passado. Beleza? Por que você deve acreditar que isso aqui vem do Teorema de Tales? Ora, o que o Teorema de Tales diz para nós? Ora, a base do Teorema de Tales é você pegar retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma reta que represente aí, entre aspas, a temperatura de ebulição da água. Aí você vai pegar uma outra que represente a temperatura de congelamento da água. E vai pegar uma temperatura intermediária, pode ser para cima, para baixo, né, que represente aí, tanto faz como vai ficar seu desenho, uma temperatura de um certo ambiente. Beleza? E aí, como é que são feitas as escalas aqui, ó? É como se fosse um negócio assim, ó. É como se você tivesse a escala Celsius como sendo um traço assim, ó. Isso aqui seria graus Celsius. E a escala Fahrenheit, por exemplo, ó, seria um traço assim, ó. Por quê? Ó? Porque é como se fosse assim, ó. Este tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui vai corresponder, vamos imaginar o seguinte, ó, vou fazer a conversão de graus Celsius para Fahrenheit utilizando aqui o Teorema de Tales, beleza? Diretamente. Vamos imaginar a temperatura de ebulição da água como sendo 100 graus Celsius e a de congelamento 0 graus Celsius. Vamos imaginar um ambiente bem quente aí, tá? Um ambiente de 80 graus, para que as proporções da figura fiquem boas. Ora, se aqui vale 100 e aqui vale 80, significa que esse segmento mede 20. Se aqui corresponde à temperatura de 80 graus Celsius e a de congelamento da água é 0, significa que aqui eu tenho 80 unidades, beleza? Aí o que a gente faz para usar o Teorema de Tales? Esse segmento aqui mede A, esse segmento mede B. A única coisa que eu sei é que A mais B é igual a 180. Essa é a informação que eu tenho. E aí o que eu tenho que fazer? Descobrir o tamanho do A e descobrir o tamanho do B. Como é que a gente faz isso em Fahrenheit? Ora, 212 graus Fahrenheit é a temperatura de ebulição da água. 32 graus Fahrenheit é a de congelamento. Aí esse X graus Fahrenheit aqui é a temperatura que eu estou procurando. Então eu vou procurando o tamanho dos segmentos. Ó. Esse segmento aqui, ó, vai valer 212 menos X. E esse segmentozinho aqui, ó, vai valer X menos 32. Ora, de onde eu estou tirando isso? Se você tem uma reta, aqui é o 18, aqui é o 35, qual é a distância que existe aqui? Como é que você calcula essa distância? Ora, você pega o grande e tira o pequeno, 35 menos 18. Se você faz aqui a continha, ó, 35 menos 18, você pede emprestado, recordar e viver. Do 8 para o 15 você tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 unidades. E aqui você tem 1. Então, você fala que aqui você tem 17 unidades de comprimento nesse meio aqui, ó. Então, qual foi a conta que eu achei para descobrir o tamanho do intervalo? Eu pego o número de cima e o de baixo. É como se isso aqui fosse uma régua, sabe? Uma régua milimetrada em que você tem aqui, ó,
o 212, aqui você tem o 32, no meio do caminho você tem 180 pedacinhos e você quer achar o pedacinho que está aqui. Porque na régua dos graus Celsius, você tem aqui como sendo 0, aqui como sendo 100. E no meio do caminho você tem 100 pedacinhos. Então a sua proporcionalidade ocorre nos diversos segmentos que tem aqui. Eu falo que este tamanho é proporcional, né, a esse, assim como este tamanho que eu estou colocando aqui é proporcional a esse. E é por isso que eu faço a divisão e a formação da regra de 3 utilizando o tamanho do intervalo e não da temperatura em si, beleza? Os problemas de termometria são todos iguais, todos eles você converte de uma escala para outra usando essa estratégia, beleza? Mais sobre temperaturas. Ora, a escala Kelvin não é a única escala absoluta que existe. Existe uma escala absoluta chamada escala Rankine, que é muito parecida com a escala Fahrenheit. Então, vou colocar aqui todas as escalas que a gente conhece para eu poder fazer a comparação entre elas e a gente conseguir mostrar como que os números se dispõem nesses diversos problemas. Aqui eu já te adianto que não tem necessidade de você saber exatamente quais são esses números todos de cor. O que é interessante você saber para a sua cultura geral aí, né? É você saber a temperatura em graus Celsius, em Fahrenheit e Kelvin, somente da temperatura de congelamento e ebulição da água, porque as demais você tira proporcionalmente, beleza? Então qual é a ideia? Saber que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e que corresponde a 212 Fahrenheit. Saber que a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius, e aí esse não é tão simples de decorar. Saber que é 32 graus Fahrenheit. Mas eu te convido a lembrar da história em que a gente falou que daqui até aqui nós temos 100 pedacinhos. E que daqui até aqui, por influência da astronomia e da geometria, nós temos 180 pedacinhos, beleza? Com isso, a gente tirou um monte de conclusões, porque eu falei para vocês que a temperatura do zero absoluto era 273 graus Celsius negativos, ou seja, menos 273. Na verdade, esse número é menos 273,15. Beleza? Nós não temos aí muitas casas depois da vírgula nos livros que tragam mais precisão do que isso, mas em princípio é esse número aí, beleza? A gente costuma usar 273 porque ele já é um número problemático o suficiente, né? Ele já nos traz aborrecimento suficiente. Aí a gente construiu a escala Kelvin como sendo temperatura de congelamento da água 273 e o zero absoluto como sendo zero mesmo. E a temperatura de congelamento é 100 graus abaixo da temperatura de ebulição e que levou a gente a dividir isso aqui em 100 pedacinhos. O que a escala Rankine faz? Ora, você não dividiu a escala Kelvin exatamente igual à escala Celsius? A gente quer fazer a mesma coisa para a escala Rankine. A gente quer construir uma escala absoluta, ou seja, uma escala cuja temperatura do zero absoluto seja representada pelo número 0. Eu quero que a escala tenha 180 subdivisões entre a temperatura de congelamento e a temperatura de ebulição da água. Mas para fazer isso eu vou precisar descobrir quanto vale este pedacinho na escala Fahrenheit. Entendeu qual é a proposta aqui? Eu quero criar outra escala absoluta. Porque escala absoluta é uma escala que o zero absoluto é representada pelo número 0, mas a distância entre os diversos tracinhos da régua que constrói essa escala pode ser diferente.
como eu mostrei para vocês aqui, ó, com o Teorema de Tales, é como se eu tivesse, olha aí, é como se eu tivesse uma divisão mesmo, ó. Tá vendo esses números aqui, ó? É como se a divisão, o espaçamento entre eles fosse diferente. E aí eu vou te fazer essa proposta. Eu quero achar uma escala absoluta que me traga os valores na mesma proporção da escala Fahrenheit. Beleza? Essa é a minha proposta. Eu vou ter que sair daqui porque eu acredito que eu vou precisar desse espaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. Vamos encontrar primeiro esse pedacinho aqui, ó. Vamos descobrir primeiro esse pedaço. Como que a gente faz? Pela proporção entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius, por exemplo, daria certo com a Kelvin. Afinal de contas, a escala Kelvin e a escala Celsius têm intervalos exatamente do mesmo tamanho. Então, como é que a gente acha essa grandeza A? Eu posso falar que A está para 273, A está para 273, assim como, estou fazendo assim, ó, assim como 180 está para 100. Resolvendo isso aqui, a gente descobre que o A é 273 vezes 180, tudo isso dividido por 100. Se você faz essa continha, você acha aproximadamente 491 unidades. Então, significa que, vou tirar essa marcaçãozinha que eu fiz de azul aqui para não poluir a nossa figurinha, beleza? Nós temos aqui exatamente 491 unidades, que é o tamanho que eu espero encontrar aqui, ó, 491. A temperatura de congelamento da água na escala Rankine, que é a escala absoluta baseada no Fahrenheit, a água congela a 491 graus Rankine. E a água entra em ebulição a 491 mais 180, que corresponde a 671 graus Rankine. Se você quiser saber exatamente a temperatura do graus Fahrenheit que corresponde ao zero absoluto, basta pegar o 32 e descer 491 unidades, ou seja, 32 menos 491, que vai chegar a menos 459 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura do zero absoluto em Fahrenheit. Beleza? Então, com isso, a gente consegue, eu vou aparecer de volta aqui maiorzinho, espremendo, ó, a gente consegue ver as proporções simplesmente desenhando aí os números do mesmo jeito que a gente fez todos os outros, né? É claro que existem fórmulas matemáticas que podem auxiliar esse processo, tem gente que decora, eu não faço parte desse grupo de pessoas que decora as fórmulas, beleza? Porque aqui, se o problema for um pouquinho mais complicado, somente a fórmula vai dificultar a sua vida, né? Por exemplo, vou pegar um aqui que você faria com a fórmula, com certeza, mas que vale a pena a gente avaliar. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ver. Vou ficar pequenininho aqui no cantinho. Imagina que a gente queira avaliar o tamanho das temperaturas em graus Celsius e Fahrenheit, porque pode ser que exista uma temperatura nas duas escalas que é representada pelo mesmo número. Que olha só, vou fazer um desenho aqui. 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Será que existe uma temperatura em graus Celsius que corresponde à mesma temperatura em Fahrenheit? Será que existe esse número? Como é que a gente descobriria? Vamos chamar de x essa possível temperatura e vamos calcular a proporcionalidade dos segmentos. Esse segmento aqui, ó, mede 100 menos x. Esse segmento mede x menos 0.
esse segmento mede 212 menos x e esse segmento mede x menos 32. Se você quiser também, podemos usar a proporcionalidade aqui, ó, geral, né? Em que aqui mede 100 unidades e aqui mede 180 unidades. Com isso, a gente consegue fazer, ó, x está para 100, x está para 100, assim como x menos 32 está para 180. Aqui eu vou precisar de espaço, vou desaparecer mais uma vez. Eu passo 180 multiplicando para o lado de lá, 180x, e passo 100 multiplicando lá para cima. 100x menos 32 vezes 100. Não esquece da distributiva. Passo 100 subtraindo para o outro lado, 180 menos 100 nos dá 80x. 80x é menos 3.200. X vai ser menos 3.200 dividido por 80. Simplificando, 320 por 80 dá 40. A temperatura que nós estamos falando é menos 40 graus Celsius. Menos 40 graus Celsius corresponde a menos 40 graus Fahrenheit. Olha que interessante. Veja também que quando eu fiz a especulação de onde estava o meu x, eu botei ali no meio sem saber onde ele ia parar. E ele de fato veio parar aqui embaixo, o que mostra que essa ferramenta de proporcionalidade é muito poderosa, porque ela permite que a gente faça avaliações tanto com temperaturas que estão no local em que a gente determinou, como fora. Isso prova que aquelas fórmulas realmente podem ser tratadas como funções contínuas, capazes de ser resolvidas pelas técnicas tradicionais que a gente já viu lá na primeira série, na resolução de problemas de função do tipo função afim. Beleza? E com isso a gente consegue fazer a conversão das unidades de temperatura de qualquer tipo de escala. Beleza? Vamos voltar para a gente acabar com esse assunto. O que a gente falou? Falamos que temperatura tem relação com grau de agitação molecular. Dissemos que eu não sou capaz de calcular, mas eu ouvi dizer, acreditei e estou te contando que existe uma temperatura que é a menor possível. Essa temperatura foi chamada de zero absoluto. Por que eu acho que você deve acreditar nisso? Porque realmente deve existir uma temperatura em que a agitação das moléculas é tão baixa que é impossível transferir essa agitação para outra molécula. Se você descobrir essa temperatura, ela será a temperatura do zero absoluto. Spoiler, a gente vai descobrir isso na aula de máquinas térmicas, em que a gente vai falar sobre o rendimento de uma máquina térmica. Beleza? É lá que esse conceito de zero absoluto vai ser realmente utilizado. Beleza? A gente falou também que o calor sempre flui do corpo quente para o mais frio. Isso vai ser muito útil no nosso próximo capítulo. E que o calor não flui espontaneamente do frio para o quente. Ele precisa de energia para isso. Aí, para poder falar das diversas temperaturas, como esse número da temperatura é um número meio zoado, que depende aí de fatores históricos que a gente não tem nada a ver com eles, a gente veio aqui e contou a história de algumas das escalas. Falamos sobre graus Celsius, graus Fahrenheit, contei sobre a escala Kelvin, resolvemos problemas, depois falei que todas as propriedades serviam até para uma escala inventada, uma escala X, baseada na água com álcool com anilina que você botou aqui num termômetro caseiro. Então essas leis todas funcionam para esse tipo de termômetro. Mostramos que tudo está relacionado ao teorema de Thales. Eu te dei aqui uma analogia para você poder guardar. E também fizemos o cálculo da temperatura do zero absoluto em uma outra escala absoluta. Então nós criamos uma outra escala
No caso, ela tem nome, essa escala, é a escala Rankine, é muito usada em termodinâmica. Você encontra tabelas aí sobre funcionamento de usina a vapor e tudo mais. Você vai encontrar algumas coisas usando esses graus aí em Rankine, né? Muitas vezes acontece de você ver isso, coisa velha, né? Hoje em dia a gente tem tudo em Kelvin, grau Celsius, se você quiser, mas você encontra essa proporcionalidade porque ela é conveniente em algumas aplicações. E vimos finalmente uma curiosidade interessante que já virou exercício de vestibular algumas vezes, que a temperatura de menos 40 graus Celsius corresponde a menos 40 Fahrenheit. Beleza? É isso sobre temperatura, dificilmente o bicho vai pegar nesse assunto. Beleza? Os assuntos mais difíceis são os outros. Temperatura normalmente é a parte mais tranquila e é com ela que a gente começa. Valeu, até mais.